pessoal, dessa vez vim trazer um vídeo que provavelmente vai ajudar vocês a entender melhor um livro, entender melhor, conseguir analisar melhor um livro. Então eu fiz um roteiro com alguns pontos aqui importantes para que vocês possam fazer um tipo de exercício e analisar a cada vez que vocês forem ler, seja de uma forma divertida, seja fazer uma resenha ou fazer um trabalho para a escola, para a faculdade. Procurem, começar fazendo um exercício desse e a partir daí vocês vão ver como analisar uma obra vai ficar muito mais interessante, muito mais minuciosa do que apenas passar a vista em um livro e não entender, não saber por onde começar. Então eu coloquei alguns pontos aqui que vão ajudar vocês justamente a isso, a analisar, a fazer um roteiro de análise de uma obra literária. Então, no primeiro momento, vocês vão identificar quais são os dados dessa obra, o título, o autor, o ano que foi escrito, o estilo do livro, se é um romance, se é um drama. Então vocês vão primeiro dar essas características, vão ler a sinopse, vão tentar olhem o índice, peguem um livro, folheiem um livro para que vocês possam conhecer, entender um pouco, as primeiras impressões que vocês vão ter dessa obra. Então coloquem os dados, eu vou deixar aqui um link com esses dados para que vocês possam fazer exercício, depois vocês vão comentar se realmente vocês gostaram e se ajudou vocês a fazerem essa análise. O segundo momento é vocês entenderem os personagens, então procurem ler o livro e retornar em alguns momentos, em algumas partes. Não sei se vocês costumam grifar ou colocar post-it, colocar algum... Se vocês não gostam de escrever, eu também não gosto muito de escrever na obra. Então peguem um caderno, peguem post-its, coloquem anotações para que vocês possam identificar algumas passagens dessas obras. Então uma delas vocês só vão conseguir entender quando vocês começarem a ler o livro, como os personagens. Então vocês vão identificar qual é o personagem principal, secundário, quais são as características psicológicas desses personagens, como é contada a história. Isso termina trazendo à tona algumas características que às vezes poderiam passar despercebidas. Então procure analisar esses personagens, como eles são, quais são as impressões que vocês têm desses personagens. Em seguida vocês vão ver qual é a narrativa desse livro. No caso, para entender a narrativa, vocês vão tentar identificar se é em primeira, em segunda ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa é quando o narrador ele conta algo que é pessoal, algo que como por exemplo uma carta. Ele está escrevendo uma carta, ele está falando sobre alguma coisa que aconteceu com ele mesmo. Então ele está em primeira pessoa, ele está narrando aquilo e contando a própria história muitas vezes. Em segunda pessoa, ele vai colocar como se fosse ele estivesse convidando a pessoa a entender a sua história. Então ele sempre convoca o leitor para entender. Isso não é muito comum em obras, a gente vê muito pouco isso, mas acontece. O autor, ele chamando o leitor para entrar na história também. É bem interessante. Eu vou depois trazer algumas obras falando sobre isso. Em terceira pessoa é o que a gente vê mais. Geralmente impessoal, o autor ele apenas conta a história e você vai conhecer como as características, tudo a partir dessas análises, dessa narrativa impessoal. Não tem nada a ver com a questão de diretamente, ele vai contar de uma forma mais aberta, ele vai narrar os fatos. Um outro ponto aqui é o ambiente, como é contada a história, se é num local, numa escola, numa cidade, se é uma análise psicológica, se é no ambiente físico ou se é no âmbito psicológico. Então vocês também poderão identificar esse ambiente que é contada a história. Qual o tempo, qual o período que é contado? Se é em um curto espaço de tempo, às vezes em alguns segundos, em alguns momentos rápidos, ou se é ao longo de anos, ao longo de períodos, se o livro é dividido em partes também. Isso tem a ver com o tempo. Outro ponto também é o enredo. Então, procure entender também qual é o momento do clímax da história, das reviravoltas, das situações, quando é que muda, quando é que retorna, se existe uma cronologia específica
dos fatos ou se eles retornam muitas vezes ao passado para explicar o que é que está acontecendo ali. E por fim, na conclusão, procurem apontar quais foram as suas impressões ao ler aquele livro. O que é que você aprendeu, o que é que ficou de tudo isso, o que é que o autor procurou passar na obra. Tentem identificar, façam um resumo, um estilo de resumo no final para que vocês possam realmente compreender como foi a história, em poucas palavras, o que realmente ficou para você com aquela obra. Bom, é isso, espero ter ajudado vocês. Deixem nos comentários também quais são as suas impressões quando vocês leem livros, se vocês já tinham entendido esses pontos, se vocês já procuravam esses pontos antes ou agora vocês vão conseguir realmente enxergar coisas que talvez vocês não enxergassem antes de fazer esse exercício. Gostaria de saber qual foi a experiência de vocês ao fazer esse exercício, fazendo um roteiro sobre a obra que vão ler agora. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões também de tema para eu estar trazendo nos próximos vídeos e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!